Boa noite a todos. Vamos dando início ao nosso encontro desta noite, com muita alegria, gratidão a Deus, por esse momento onde nós recebemos tanto amparo do plano espiritual, essas energias que nos fortalecem, que nos sustentam. E nós te agradecemos, Jesus querido, por estarmos aqui reunidos em seu nome, por essa oportunidade tão maravilhosa de abastecermos os nossos corações com seus ensinamentos e nos fortalecermos na fé, na esperança, na alegria e na gratidão. Ser conosco, Jesus, nos amparando, para que possamos compreender e assimilar os seus ensinamentos. Que essa existência, Senhor, seja muito proveitosa, que possamos sair dela muito melhores do que entramos. Que a tua luz, Jesus, continue iluminando o nosso caminho e que nós tenhamos sempre a certeza do seu amparo. Vamos assim, sentindo, amigos queridos, a presença da espiritualidade aqui conosco, nos envolvendo nessas vibrações amorosas. Com certeza, cada um de nós está recebendo tanto amparo nessa noite. E juntos, fortalecidos no propósito deste aprendizado, nós iniciamos o encontro com o Evangelho desta noite, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E começamos então, com essa oração. E hoje nós vamos falar de prece. Jesus, esse grande mestre que nós tivemos, o mestre da humanidade, ele revolucionou o mundo, né? Porque os seus ensinamentos não eram ensinamentos comuns que as pessoas ali ouviam nas praças, nas sinagogas. Jesus trouxe algo que mexeu demais com a vida de todos. Como era a palavra de Jesus? Carregada de doçura, o olhar amoroso. E a mensagem de Jesus trouxe consolo, trouxe alegria, trouxe esperança para os corações que se abriram para ouvir, né? Jesus nasceu entre os hebreus porque era o povo que acreditava no único Deus. Mas como era o Deus dos hebreus? Como é o Deus que está lá no Antigo Testamento? Era um Deus temível, um Deus cruel, um Deus vingativo. E os judeus ainda apresentavam Deus, não é, como aquele ser que exigia sacrifícios, sacrifícios de aves, de animais, em troca do perdão dos pecados. Então, por isso, os judeus, eles tinham uma postura rígida em relação a Deus, em relação ao cumprimento, não é, das leis da Torá, para que eles não fossem castigados por Deus. E eles também se consideravam o povo eleito, e como o povo eleito era um povo que se sentia privilegiado. Agora, além de cruel, Deus era parcial. Porque assim como eles achavam, né, se consideravam o povo eleito, mas não era exatamente o povo eleito. Dentro desse povo, havia aqueles que realmente eram os eleitos, os merecedores da boa vida. E quem eram eles? Os sacerdotes, os fariseus,
os levitas, os ricos. Então, eles, os representantes de Deus, aqueles que estavam no poder, eles tinham direito a terem essa vida melhor, porque eles mereciam. Agora, em contraposição a essa visão, Jesus, ele trouxe a mensagem de Deus completamente diferente, contrapondo aquele Deus cruel e vingativo. Jesus falou que Deus é amor. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai não é essa representação de tanto amor, de cuidado, de carinho, o respeito que os judeus tinham, né, pelos pais, o patriarca. Então, Jesus rompeu com essa interpretação equivocada de Deus punitivo e afirmou que Deus é amor. Mas Jesus não só afirmou que Deus é amor, Jesus falou, viveu, nos ensinou sobre o amor de Deus para com todos nós. E como esse conceito é libertador, né? Deus é amor. Somos todos filhos de Deus, Jesus disse. E que Deus é um Pai, então, extremamente amoroso, misericordioso, justo, bom, que distribui seu amor com todos. E todos, Jesus quer dizer, os justos, os injustos, os bons e os maus, os gratos e os ingratos, os que acreditavam e os incrédulos. Jesus nos apresentou Deus como um pai que deseja a felicidade de todos os seus filhos sem distinção. E essa foi uma das grandes características que causou tanta ira, né, nessas classes mais abastadas. Porque como Jesus poderia nivelar a todos? As diferenças das classes sociais eram bem grandes na época, como ainda é hoje, não é? Não com tanta assim, intensidade, mas é. E aquelas classes menos favorecidas sofria demais, sofria fome, sofria falta de emprego, doença. Então era muito mesmo, muita dor. Esses pobres, além disso, né, os pobres, os doentes, os sofredores, eles eram considerados condenados por Deus. Então, olha que situação difícil de lidar. Você vive num meio onde você crê num Deus único, num Deus que pune, num Deus que, se você não cumprir aquilo que está ali escrito nas suas leis, você pode ser castigado a qualquer momento, mas um Deus que, ao mesmo tempo, privilegia uns, dando uma vida farta, dando saúde, dando boas condições, dando alimento, e outros pobres. E ainda esses pobres, esses doentes, eles eram considerados assim condenados, eram rechaçados da sociedade. Algumas doenças, como a hanseníase, que na época não era considerada lepra, tinham um estigma tão grande, os portadores dessa doença, que eles precisavam usar um sininho para, quando eles estivessem chegando numa região, todos saberem, né, da aproximação. Eles não eram permitidos ficar naquela cidade, eles eram excluídos, né, no vale dos imundos que eles falavam, e não só isso, mas eles perdiam a cidadania. Quando todos nasciam, seus nomes iam para um registro de livros, não é? Como se fosse um registro de nascimento. E quando a pessoa era diagnosticada com a hanseníase, o nome dela ia para o registro dos mortos, como se fosse um atestado de óbito. Então, ele perdia todo o direito que ele tinha. Perdia as propriedades, perdia dinheiro, perdia a família. Então, era realmente um excluído. Por isso que a maioria daqueles que seguiram Jesus eram as pessoas simples,
as crianças, os velhos, as viúvas, os doentes, aqueles que eram considerados à margem da sociedade, porque para aquela gente sofrida, o contato com Jesus, as palavras de Jesus, o olhar de Jesus, o acolhimento de Jesus, era um bálsamo para as dores, era o renascer da esperança. Eles se sentiam novamente, eles se sentiam, na verdade, filhos de Deus. Então, Jesus trouxe a esperança e o amor. Jesus trouxe a possibilidade de uma vida melhor, de união mesmo com esse Deus Criador, com o Pai. E um dos grandes objetivos da vinda de Jesus foi que os seus ensinamentos viessem trazer a cada um de nós a oportunidade de nós nos libertarmos de nós mesmos, dos nossos equívocos, dos preconceitos, da arrogância, do egoísmo, enfim, da nossa inferioridade. Essa inferioridade que leva a cada um de nós a ter, não é, essas consequências de sofrimento. Mas, ao contato conosco mesmo, Jesus quis mostrar o quê? Que todos nós podemos fazer desabrochar a luz que nós trazemos em nossa essência. Quando Jesus nos considerou, mostrou que nós somos filhos de Deus, o que um filho recebe de um pai? Uma herança. E qual é a herança, então, que nós recebemos de Deus? Nós recebemos os atributos de Deus, as qualidades de Deus, que Deus nos colocou. Então, se Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é bom, nós também temos a bondade, a misericórdia, a justiça em nós. Na nossa essência, nós nascemos com todas essas qualidades, qualidades que estão assim como uma semente que serão germinadas com o nosso trabalho. E para que essa luz possa desabrochar, Jesus falou várias vezes, vós sois deuses, né? Deixai brilhar a vossa luz. E deu vários exemplos falando da luz debaixo ali da cesta, né? Do alqueire ou debaixo de uma mesa, que não adianta, que nós temos que mostrar a nossa luz para o mundo. E como nós vamos fazer essa transformação? Nós precisamos olhar para nós, rever os nossos comportamentos, mudar as atitudes, nos libertar do homem velho. E Jesus contou isso através das parábolas, fazendo as comparações do reino de Deus com o dia a dia daquelas pessoas. E hoje, depois, né, com a doutrina espírita, quando Jesus disse que nós não conseguiríamos compreender tudo, mas que no momento certo viria o Consolador, que restauraria muitas coisas, muitas mensagens que foram deturpadas, outras que não foram bem compreendidas, e aí sim, nós conseguiríamos ter um novo desabrochar. Então, a doutrina espírita, hoje, nos traz, não é, essa necessidade do autoconhecimento, dessa mudança de atitude. E Paulo, então, já disse, né, dessa libertação, né, de nós, do homem velho, para que nós pudéssemos fazer o desabrochar dessa luz e sermos felizes. E isso Jesus falou, e a doutrina corrobora, que tudo isso só pode ser possível com vontade. Então, nós temos que ter vontade, temos que perseverar, temos que nos unir a Deus para termos essa alteração, essa mudança e orar. A oração é um instrumento muito importante para que nós possamos nos fortalecer e cumprir com essa caminhada que todos nós devemos realizar. Mas Jesus não trouxe a oração como novidade. Os hebreus tinham o costume da oração como algo natural na sua vida. Na verdade, a oração, ela é algo inato em nós, que ela vem da lei da adoração,
que impulsiona todos nós a nos conectarmos com o Criador. E mesmo sem todo essa consciência, ainda os povos politeístas tinham esse relacionamento de adoração, de gratidão e de pedido com os deuses. Já os hebreus tinham com Deus, mas a oração era mais como um ritual. E, para a grande maioria, havia, na verdade, mais temor do que amor a Deus. Então, eram constantes. Os hebreus, eles tinham o costume dessa oração, não é? 3 vezes ao dia. Então, eles oravam, na verdade, aos patriarcas do seu povo. De manhã era para Abraão, à tarde era para Jacó, e à tarde era para Isaac, e à noite era para Jacó. Então, e nessas orações, eles repetiam trechos da Torá, de adoração, de cumprimento com as vontades de Deus que estavam escritas ali nas leis. Agora, Jesus, ele trouxe também uma revolução nisso. Por quê? Porque Jesus falou da prece como mecanismo de ligação com Deus, como meio de nos aproximar da divindade, de sentir a presença do Pai. Em várias ocasiões, ele tentou mostrar para as pessoas como fazer isso, como se libertar, né, de anos daquela tradição, daquele comportamento, da oração ser um ritual, da oração ser algo de medo, não é? De temor, mas ser algo dessa comunhão com Deus. Então, Jesus, certa vez, ele recomendou para as pessoas que, quando orassem, não fossem como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, porque eles já tinham recebido a sua recompensa. Ou seja, quando você era algo externo. E o que você quer com algo externo? Fazer com que seu orgulho seja massageado, com que todos olhem e dizem, olha, como ele é um homem temente a Deus, como ele é um judeu cumpridor das suas obrigações. Jesus não. Jesus recomendou que entrassem no seu quarto, fechassem a porta e em secreto orassem ao Pai, que tudo vê e daria recompensa. Então, que sutileza, não é, de Jesus de fazer essa comparação. Então, o que seria o nosso quarto? Não ao pé da letra, não é? Vamos nos trancar e fazer uma oração. Mas quando Jesus também falou da conquista do reino de Deus, disse que começa em nosso coração, então é nós fecharmos ali em silêncio, conosco mesmo, né? Nos colocarmos nessa conexão com Deus. Deus sabe o que está acontecendo, mas há uma necessidade de nós buscarmos esse contato com Deus. E Jesus ainda foi mais além, que disse que para as pessoas não ficarem como os pagãos, repetindo várias vezes a mesma coisa, buscando palavras assim especiais para orar e achando que falando muito, muito, muito eles iriam ser ouvidos. Não, não precisava fazer desse jeito para orar, porque o Pai sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. Então foi dando toda aquela recomendação, até que aqueles que estavam mais próximos, os seus discípulos, pediram para que Jesus, então, pudesse dar uma orientação nesse sentido. Então, como entrar nessa conexão com Deus? Como conseguir, então, esse estado de contemplação, de união? E porque Jesus, não é, mostrava que a oração é esse estado íntimo, é uma conversa com Deus. Uma conversa de filho para pai. É uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus, sem palavra especial, sem ritual, mas com sinceridade, com sentimento que sai aqui do coração. E Jesus disse que orar é reconhecer Deus como nosso Pai e nos submetermos à sua vontade.
Então, explicando isso, ao que os discípulos, não é, perguntaram, Jesus ensinou a prece do Pai Nosso como uma oração que não fosse feita como um ritual ou como uma decoreba, né, saindo, né, do costume deles de ter decorado aquelas orações, mas que pudesse refletir que essa oração leva cada um de nós a esse estado íntimo de contato com Deus. Nós reconhecemos nessa oração Deus como nosso Pai, nos submetemos à sua vontade, rogamos o fortalecimento, o amparo, agradecemos tudo que nós recebemos. E assim, não é? O Pai Nosso é uma prece que foi passada todos esses anos como essa maneira de nós nos conectarmos com Deus. Mas precisamos estar muito atento para que não seja algo da boca para fora, para que realmente que a gente medite em cada frase. E Jesus, quando nos ensinou da oração, ele quis mostrar para nós que esse elo de ligação é tão importante, que nós nos fortalecemos tanto com a oração, que em João, no capítulo 15, versículo 7, Jesus disse que se nós permanecêssemos com Ele e com as suas palavras, se as nossas palavras permanecessem aqui conosco também, nós poderíamos pedir tudo aquilo que nós quiséssemos e será concedido. E vejam que interessante que quando nós pensamos nessa frase, nessa passagem do Evangelho, nós vamos lembrar sempre do quê? Do pedir e obtereis. Tudo aquilo que vocês pedirem, Deus vos dará. Sem fazer a conexão com essa frase anterior. Quando nós vamos pedir, quando nós vamos receber tudo aquilo que nós pedimos? Nós só receberemos tudo que nós pedimos se nós permanecermos o quê? Com Jesus. Se nós permanecermos com suas palavras, se as suas palavras permanecerem em nós. E essa frase de Jesus, esse ensinamento, nós conseguimos entender a profundidade dele com a doutrina espírita na questão 660. Porque nessa questão, os espíritos esclarecem que todo aquele que ora com fervor, que ora com confiança, ele se faz mais forte contra as tentações do mal. E assim, Deus envia os bons espíritos para assisti-lo. E é nesse socorro da prece que nós vamos encontrar toda a força, então, todo o amparo, que Deus nunca recusa um pedido feito com sinceridade. Então, veja, Jesus aqui, ele queria mostrar o que pedir a Deus. Se é para permanecermos com suas palavras, é pedirmos aquilo que está dentro dos seus ensinamentos. Ou seja, a nossa prece sincera para receber o que é a força, para superar todas as situações. Então, com certeza, quando nós pedimos essa força, nós vamos ter. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Nós somos seus filhos, nós somos criados por amor, nós não estamos desamparados. E vamos nos lembrar sempre disso, principalmente nos momentos, não é, mais dolorosos da nossa vida, nos mais difíceis, naqueles momentos mesmo que o nosso coração aperta, às vezes quando nós não conseguimos nem ver uma saída, vamos lembrar, nós somos filhos de Deus, nós não estamos abandonados. Tenhamos a certeza absoluta de que o Pai nos ama, que Ele nos criou para sermos felizes e vai prover tudo aquilo que nós precisamos para que isso aconteça. Vamos confiar em Deus, vamos acreditar na nossa força interior, nós somos filhos dele. Jesus falou que nós somos deuses também, somos luzes. Então vamos buscar na oração essa conexão com Deus, através de Jesus.
Jesus já disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, que nós conseguimos chegar a Deus através dele, porque Jesus é que nos trouxe os ensinamentos de como chegar até Deus. Jesus nos ensinou que as nossas orações não vão ser atendidas por palavras, por oferendas, por sacrifícios, por barganhas, mas pela sinceridade dos nossos sentimentos, pela nossa disposição de lutar, de reagir, de trabalhar, de melhorar, de ajudar a nós mesmos e ao próximo. E vejam como nós precisamos de muita e muita reflexão, de muita repetição para assimilar, para compreendermos e assimilarmos, ou seja, assimilar é colocar no nosso coração e colocar em prática esses ensinamentos. Porque quantos milênios nós vivemos presos a esse comportamento de nos dirigirmos a Deus com medo, ou depois, como nos dirigirmos a Deus, rogando a Deus ajuda, mas para que Deus nos ajudasse, nós precisávamos o quê? De oferecer algo em troca. Então, que eram antes as oferendas aos deuses. Então, tinha oferenda nos deuses pagãos, mas também tinha oferenda para o Deus único. E isso nós fomos trazendo. Então, quantos sacrifícios, quantas promessas, quantas barganhas com Deus são feitas para que nós possamos conseguir alguma coisa que a gente quer. Se o Deus atender aquilo que eu quero, eu prometo que eu vou sair daqui até lá de joelhos. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Olha, se eu conseguir essa graça, eu prometo que eu vou doar 10 cestas básicas para as famílias carentes. Quer dizer, não temos ainda essa noção da grandiosidade de Deus, não é? Então, temos que nos esforçar muito, compreender esse ensinamento de Jesus. E quando nós oramos como Jesus nos ensinou, confiantes no Pai, sentindo mesmo essa conexão de amor, de sentimento, nós produzimos esses sentimentos, não é, do melhor que nós temos, desse pedido de socorro quando fazemos oração, de agradecimento quando também nós fazemos oração, de reconhecimento da paternidade divina, né, dessa adoração a Deus. Então, esse conjunto, né, de sentimentos produz um grau de vibração que nós emitimos que alcança planos mais elevados. Então, quando nós falamos vamos elevar o nosso pensamento em prece, é porque realmente os nossos sentimentos, nós produzimos uma energia que vai ser elevada. E existem equipes espirituais que recebem as nossas rogativas. Olha que coisa maravilhosa. Deus está atento, como Jesus disse, Deus, ore em secreto, porque Deus está ali olhando por tudo e sabendo o que vocês têm. Então, existem milhares, sei lá, quanta infinidade de espíritos que se propõem, que trabalham para ouvir as nossas orações e providenciar a ajuda divina. Então, os espíritos nos informam que existem muitas equipes que analisam as nossas necessidades e que atendem de acordo com o que for melhor para cada um. Então, as nossas orações, se não são feitas assim com muita sinceridade, às vezes elas não passam nem do teto da nossa casa. Agora, de uma maneira geral, nosso grau evolutivo aqui no planeta, as nossas orações conseguem chegar no plano espiritual, na região aqui da crosta do nosso planeta. Agora, aqueles que têm já um maior empenho conseguem subir, né, para locais mais elevados. O espírito Silveira Sampaio tem um livro chamado O Mundo em que Eu Vivo, onde ele narra, como um repórter do plano espiritual, porque aqui ele foi jornalista, né, no Rio de Janeiro, ele narra, assim, as
situações que ele vê lá no dia a dia e traz para nós. E ele conta que certa vez, numa de suas horas de folga, ele tinha muita curiosidade em saber disso, de como eram atendidas as orações. Então, ele foi visitar um departamento na cidade onde ele morava, onde ele mora, né? Não sei se morava, se já está encarnado, não sei, né? Chama o Serviço de Atendimento às Rogativas. Chegando lá, ele foi atendido por um funcionário, que ele chamou de Osmar, e ele foi levado para uma sala onde alguns atendentes observavam alguns aparelhos. Esses aparelhos eram uma espécie de computadores. E eles colocavam e recolhiam algumas fichas nesses computadores e selecionavam algumas fichas. E ele ficou sabendo que aquele equipamento, ele recebia os pedidos de orações da Terra. E e foi aí que ele ficou sabendo, não é, que próximo, então, do nosso planeta, existem esses postos de recolhimento de orações, onde são recolhidas, então, a maioria dessas orações, não é? Porque essas orações não têm força para subir mais. Porque para subir mais é preciso de ter poder mental, é preciso de ter assim, um desenvolvimento, um empenho. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprimorando, nós vamos nos fortalecendo na fé, a nossa oração vai tendo capacidade de chegar cada vez mais alto. Então, para que a prece chegasse naquela cidade, precisava de um grande poder mental. E ele ia mostrar para o Silveira Sampaio como que acontecia, como que era o processo assim na prática. Então, eles entraram numa sala, o Osmar, então ele via aquela salinha, né, com aquelas fichas sendo retiradas, foi para uma outra sala, viu, né, aquele computador gigante com alguns painéis, e ele ligou um painel. E conforme ele ligou um botão daquele painel, várias luzes coloridas começaram a piscar. E, de repente, aquelas luzes piscavam num ritmo cadenciado, como se elas estivessem representando as ondas sonoras, equivalentes às vozes humanas. E aí ele ficou sabendo que aquela hora ali estava sendo registrada uma oração. E era um registro de uma oração. Então, ele pensou, bom, se é uma oração que está sendo chegada aqui, significa que essa oração, essa prece, estava sendo feita com muita força de vontade, com muito sentimento e com muita fé. Então, quando nós fazemos a nossa oração com muita fé, com certeza, ela vai conseguindo alcançar níveis cada vez mais altos. Mas, você veja, mesmo se não tiver tanta força, ela vai chegar num lugar. Então, em seguida, que ele viu, não é, aquelas luzezinhas, tinha uma outra tela que recebia esses impulsos, né, dessa voz, dessas ondas sonoras, e tinha uma tela, e apareceu a imagem de um jovem de mais ou menos 18 anos em oração. E esse jovem estava num quarto e orava muito comovido. Da sua cabeça, ele viu que saíam jatos de luzes, e eram essas luzes, essas vibrações, que chegavam até esse aparelho, não é? E as vibrações dele eram tão espiritualizadas que, além de chegar naquele aparelho, tanto o Osmar quanto o Silveira conseguiam sentir a energia daquela vibração, daquela oração. Olha que coisa mais linda. E aqui, veja, nós vamos fazendo um parênteses. O Espírito Miramês, ele fala que quando nós oramos, nós emitimos do nosso coração um foco de luz, que é isso que o Silveira viu. E de de vários tons, de várias cores, né? E essa luz que nós emitimos, por sintonia, ela vai buscando outras luzes. E aí ocorre que uma transfusão de energia. É como se nós recebêssemos uma transfusão de vida e que aí nós despertamos para tanto bem-estar que a oração nos proporciona. Então, à medida que nós vamos aprendendo a orar,
ele diz que nós vamos conseguindo sentir essa luz se expandindo. E nós vamos conseguir sentir essas energias emanadas do plano espiritual nos envolver. Então, eu tenho certeza que todos nós, tem pessoas que conseguem sentir isso todas as vezes, mas todos nós, pelo menos uma vez, já conseguimos sentir isso nas nossas orações. Quando fazemos aquela nossa oração realmente do fundo do nosso coração, nós sentimos o que é aquele bem-estar, aquela força, é exatamente essa conexão com essas energias que nós recebemos através desses benfeitores enviados por Deus. Então, voltando, aquele jovem estava ali naquele quarto, junto com a sua mãe, uma mulher que estava assim, com a expressão bem abatida, e duas crianças, seus irmãos, assustados com toda aquela situação, porque ali naquele leito estava um homem, seu pai, que agonizava na cama. E aquele jovem orava com todo o seu fervor pela vida do pai. O Osmar, ele saiu dessa tela, foi para uma outra tela, onde ele apertou um outro botão, e apareceu ali um casal jovem, ao lado de um espírito. E aquele espírito era aquele jovem que estava orando. Mas ele estava ali se despedindo dos seus amigos para renascer. Então ele via aquele pai e aquela mãe, há 18 anos atrás, no plano espiritual, recebendo aquele jovem como filho, e aquele jovem se despedindo para se preparar para o seu reencarne daqueles que conviviam com eles. E ele ouviu aquele diálogo, um dos seus amigos dizendo, seja feliz na sua tarefa, né? E o assistente espiritual que acompanhava dizia, sim, seja feliz. E o rapaz, apreensivo, ele dizia, esse assistente, eu só peço que não me deem facilidades para que eu não venha fracassar. Fique tranquilo, não é? Respondeu o assistente. Quando chegar a hora, você assumirá a família e ficará muito ocupado com isso. Ele responde, que não seja muito tarde, porque eu espero, do fundo do meu coração, o que eu mais desejo é escapar das tentações da mocidade. E se fechou a tela. Está vendo? Disse Osmar para o Silveira. Ele pediu isso. Tudo foi programado. Vamos falar com o seu protetor espiritual para saber exatamente o que nós podemos fazer. O funcionário acionou outro botão e na tela apareceu um rosto simpático, não é? E aí o funcionário, né, o Osmar, ele disse assim, olá, aqui é o posto 3 de escuta. Recebemos a rogativa do seu tutelado. O que você pode dizer sobre o seu caso? Quais são as providências que ele solicita? E o benfeitor amigo, não é? O protetor espiritual daquele jovem, respondeu que ele estava muito comovido com toda aquela situação, mas que o desencarne do pai dele estava programado. Mas ele pedia ajuda para a esposa, que não tinha ainda muito entendimento e estava sofrendo muito. O jovem estava bem. Ele já tinha providenciado um grupo espírita para socorrer o pai, para socorrer a família e para socorrer aquele jovem. Eles estavam tomando as providências para que aquele jovem fosse iniciado na doutrina espírita. Então, tudo estava correndo em paz na graça de Deus. E explicou que aquele jovem, ele ia ter que trabalhar muito duro para sustentar a família, porque a família ia ficar realmente numa situação financeira bastante difícil. E que, por conta disso, ele ia precisar, por um momento, deixar os seus estudos. Mas tudo isso já tinha sido programado. Inteirado, né, de toda essa situação, o Osmar respondeu que então eles iriam enviar o pedido para as equipes responsáveis pela assistência e que ele esperasse que a equipe com certeza chegaria. O Osmar então recolheu a ficha, desligou o aparelho, colocou ali numa
no recipiente e a fichinha, pum, desapareceu. E o Silveira Sampaio ficou muito curioso, não é, com tudo que aconteceu, que estava vendo ali, mas também ele estava emocionado com tudo aquilo. E aí, assim, ele ficou assim, encafifado ainda e perguntou, mas quer dizer que apesar de todo o merecimento desse jovem, que se mostrou ter tanta fé, que a ponto da oração dele conseguir chegar aqui nessa cidade, nesse departamento, ele não vai ser atendido em sua rogativa, em seu pedido? Ora, disse o Osmar, ao contrário, ele vai ser atendido. Como assim ele vai ser atendido? Ele vai ser atendido não no seu pedido atual, mas no pedido que ele fez como espírito, de posse de toda a sua lucidez. Você viu a preocupação dele de não falhar novamente. Nós vamos dar toda a assistência. Nunca faltarão recursos de trabalho honesto para que ele possa ganhar o pão de cada dia. Saúde, apoio espiritual, ele vai ter tudo. E, além disso, ele vai ter a luz da doutrina espírita, que vai esclarecer o seu caminho e vai consolá-lo nas lutas que ele vai ter que inventar. Além disso, ele vai desenvolver a mediunidade. Ele traz grandes potencialidades. Ele vai poder trabalhar muito em nome de Jesus, num serviço de benefício ao próximo. Ele terá ajuda segura em tudo isso, desde que ele não se afaste dos caminhos a que se propôs no plano maior. Mas e se isso acontecer? Perguntou Silveira. E se ele se desviar do caminho? Nós vamos estar sempre ao lado dele, buscando alertá-lo. E foi por isso que ele pediu as dificuldades, para evitar o perigo mais, assim, a fase mais perigosa, que é da adolescência e da primeira mocidade. Ele vai ter todas essas dificuldades, todo o amparo, para que seja vencedor. A doutrina espírita, meus queridos, nos esclarece, não é que nós estamos sob a lei da ação e reação, a lei de causa e efeito. Essa lei que explica para nós que nós vivemos as consequências de nossas atitudes e que, portanto, não existe castigo, não existe punição divina. Existe o quê? Oportunidade de reajuste, oportunidade de aprendizado, oportunidade de despertar para a verdade. Então, como nós vimos na narrativa acima, existem certas experiências que precisam ser vivenciadas para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para a nossa educação. Cada um de nós nasce com uma proposta de vida, mas com livre-arbítrio nós podemos dar cumprimento ou não. Se ele se desviasse, ele não ia ter esse amparo, porque ele não ia mais conseguir entrar em sintonia com esses benfeitores para captar essa ajuda toda. Então, se nós nos desviamos dos compromissos assumidos, o amor de Deus permite que venhamos repetir a experiência numa outra oportunidade. Então, olha que coisa linda, como nós vemos aí, como Deus é justo, como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus nos ama. Se nós nos equivocamos, Ele dá de novo a chance de nós recomeçarmos, quantas vezes forem necessárias. Então, que nós possamos nos fortalecer e na certeza de que todas as nossas provas, como diz o Livro dos Espíritos, vamos ler lá a questão 663, que todas as nossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas têm que ser suportadas até o fim. Então, isso não significa que, não, então nós não vamos rezar, porque se eu tenho que suportar não vai adiantar nada? Não, nós vimos isso que a nossa oração, que a nossa prece, permite com que os bons espíritos se aproximem de nós, que nos deem força para suportar com coragem. E quando nós temos coragem, nós temos força, nós temos a certeza de que nós estamos amparados, de que temos uma equipe espiritual imensa nos auxiliando, nós não vamos
o peso não vai ser tão grande. Por isso que Jesus falou que o fardo é leve, o peso é suave. Porque nós não vamos nos deixar levar da revolta, nós não vamos nos deixar levar por aquele medo. E aquilo vai massagear o nosso coração. E os Espíritos nos alertam que, pela nossa falta de conhecimento, muitas vezes o que a gente acha que é um mal é quase sempre um grande bem na ordem do universo. Então, aos nossos olhos, aquele jovem, não é, perdendo assim o seu pai, passando por tanta dificuldade, já tão novo, puxa, que difícil, que coisa triste. Aquilo significava a redenção dele, a oportunidade de crescimento não só dele, mas com certeza aquele planejamento estava beneficiando todos eles. O pai que precisou retornar mais cedo ao plano maior, aquelas crianças também que ficaram órfãs de pai cedo, a mãe. Então, o universo conspira ao nosso favor, né? E quantas vezes, então, o que acontece, como nós falamos da lei de causa e efeito, é resultado das nossas próprias atitudes, da nossa própria imprevidência. Então, aquilo que nós vemos como punição, na verdade, nada mais é do que o retorno das nossas atitudes contrárias à lei de Deus. Mas os Espíritos nos dizem que as nossas súplicas, que as nossas preces são atendidas com muito mais frequência do que nós imaginamos. E que muitas vezes achamos que Deus não nos ouviu porque nós não vimos aquele milagre acontecer. Porque aquela situação difícil, nós continuamos a passar por ela, não foi impedida. Mas Deus nos assiste pelos meios que estão ao nosso redor. E muitas vezes, às vezes, a pessoa acha até que foi obra do acaso. Mas os Espíritos dizem o quê? Que Deus vai usando todas aquelas circunstâncias, as pessoas ao nosso redor, para nos auxiliar, inclusive a nós mesmos, que através do nosso benfeitor amigo, nos sugere atitudes a tomar para sair da dificuldade pelo nosso próprio esforço. Então, nós somos inspirados a Deus a tomar a melhor atitude. Então, a oração é isso, é rogar essa força a Deus, não é? É, através da confiança em Deus, ter a resignação para nos fortalecer, para nós termos esse ânimo para enfrentar as provas da vida. E nesse momento de grandes desafios que nós vivemos, onde nós passamos, né, por pandemias, por tanta corrupção, por guerra, não é? Vamos recordar de Jesus, vamos atender a recomendação de Jesus. Marcos registra que Jesus pediu para que nós olhássemos, orássemos e vigiássemos. Ou seja, vamos olhar ao nosso redor o que está acontecendo, mas não vamos nos deixar que as coisas tristes que nós estamos vendo impactem a nossa vida negativamente. Por isso, vamos vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, para que nós não nos deixemos envolver pelo clima de dor. Não só no que está acontecendo fora, mas no que está acontecendo, às vezes, dentro do nosso lar. Situações, às vezes, difíceis que a gente, às vezes, perde a esperança. Não vamos perder a esperança. Vamos olhar tudo com os olhos de Deus. Vamos pedir a Deus que nos dê força e serenidade para passarmos por essa situação. Vamos orar, meus queridos. Vamos rogar força, então, ao Pai, para que tenhamos equilíbrio, para que tenhamos fé, para que tenhamos gratidão, que tenhamos esperança. Deus está no comando. Tudo o que está acontecendo já foi previsto por Jesus. Está lá no sermão, no Evangelho ali, no sermão do cenáculo. No plano espiritual, existem regiões ali também, onde pode ver os acontecimentos futuros, porque são previstos percebendo-se o sentimento, por onde a humanidade está agindo e reagindo. Então, Deus, a Terra não é um barco que está à deriva. Jesus é o nosso governador.
respeitando o nosso livre-arbítrio, mas tomando as providências para que nós possamos melhorar. Essas atitudes negativas, essas situações ruins que nós estamos vivendo, foram causadas por nós mesmos, pelo nosso comportamento. Mas assim como nós provocamos isso tudo, o nosso comportamento de oração, de fé, de contribuir com pensamentos positivos nesse momento, também vai gerar uma consequência benéfica. Nós temos muita ajuda. Os benfeitores nunca trabalharam tanto como agora nessa fase e nunca estiveram tão presentes em nossa vida. Equipes espirituais, de espíritos que vêm de outros orbes mais evoluídos, se uniram às equipes de Maria de Nazaré e formaram ao redor do nosso planeta um cinturão de oração. Eles, de mãos dadas, oram diariamente para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos confiança em Deus. Mas, assim, a psicosfera, ou seja, do planeta está tão densa por conta da vibração dos habitantes, de toda essa situação, que às vezes que eles precisam de encontrar aquelas brechas para chegar até nós. E quando nós oramos, nós abrimos essa brecha e eles vão nos auxiliando. E essa sintonia, lembre que nós falamos que quando oramos, nós entramos, emitimos essa luz e absorvemos essa luz, e aquilo vai acontecendo o quê? É como se no nosso quadradinho nós fôssemos contagiando o que está ao nosso redor, aquele ao redor dele, e assim aquilo vai crescendo, como uma pedra que cai na água, e aquelas ondas vão se espalhando por tudo, não é? Então, nós estamos rodeados de amigos que trabalham intensamente para nos ajudar. Tenhamos essa força, tenhamos essa convicção que nós podemos muitas coisas. Vamos ser esses soldados de Jesus nesse instante. O soldado que está na guerra, ele está lá, ele está sofrendo, ele está passando por situações difíceis, mas ele está firme. Então, nós passaremos pelas situações difíceis mais firmes, um dando apoio ao outro. E nesses momentos onde nós nos reunimos para falar de Jesus, para ouvir os seus ensinamentos, para refletir sobre a sua presença em nossa vida, o quanto nós estamos sendo amparados. Porque nesse momento nós abrimos a nossa mente, nosso coração, para que esses espíritos se aproximem de nós, porque energeticamente nós oferecemos essa condição por sintonia, e nós vamos sendo inspirados, fortalecidos. Nesse momento, quantas equipes estão no nosso lar, nos trazendo a saúde, nos trazendo aquela palavra, aquela inspiração de bom ânimo, de força, de fé. Muitas vezes nós vamos receber um telefonema de uma pessoa que vai ser instrumento do plano maior para nos dar uma palavra amiga. Quantas vezes nós seremos esse instrumento? Vamos abrir o Evangelho e vamos ouvir aquela palavra, ler aquela palavra que vai vir ao encontro das nossas necessidades, que vai fazer com que a gente reflita, puxa vida, eu preciso melhorar aqui, eu estou deixando abaixar o meu padrão vibratório. Então, vamos nos unir a essa força, vamos segurar essa energia conosco e vamos nos lembrar que se nós, quando oramos, emitimos esse raio luminoso, Jesus, esse espírito de luz mais perfeito que nós conhecemos, que está constantemente em oração, envolve o planeta Terra no seu amor. Então, quanto amor nós estamos recebendo, quanta luz nós estamos recebendo. Portanto, esse é o nosso convite. Tenhamos força, tenhamos fé, tenhamos esperança. Nós não estamos sozinhos. Vamos abastecer as nossas baterias no estudo, na leitura, ouvindo músicas edificantes, na certeza de que seremos vitoriosos e conquistaremos assim, passaremos, como Jesus disse, que depois dessa fase, não é, de tantas dificuldades, florescerá um dia melhor, que é o mundo de regeneração. Muita paz, meus queridos, que Jesus permaneça em nossos corações agora e sempre.
Se alguém quiser fazer algum comentário, estamos aqui à disposição para ouvir. Então, vamos para as nossas vibrações, que vibrar também é uma maneira de orarmos, não é? Orarmos em benefício do nosso planeta, dessa situação, né? De todos nós que precisamos tanto dessa força. Então, nesse instante, nós vamos unindo toda essa nossa energia, todo esse nosso sentimento de amor. Vamos mentalizando agora que o nosso amor está sendo tão forte que aquelas luzinhas coloridas estão partindo do nosso peito e sendo canalizadas para Jesus. E essas luzinhas vão se canalizando e nós, de cada lado, de cada um de nós, essas luzes convergem para um ponto único. Vamos imaginando como se esse ponto único fosse a nossa casa ali no selfie, naquele salão principal. E todas essas nossas luzes vão se condensando num coração enorme. E esse coração vai crescendo tanto que vai extrapolando a área física da nossa casa. E vai envolvendo todo o bairro, a cidade, o nosso país, a ponto de ser tão grande que envolve o nosso planeta. E essa vibração de amor vai se unindo a todas as vibrações de amor de todos os corações que estão em oração no planeta. E vamos assim, rogando a Jesus, para que esse amor se derrame sobre o nosso planeta, envolvendo todos os corações em paz, em fé, em esperança, em confiança na providência divina. Que cada um, dentro da sua crença, da sua fé, confie nessa força maior, que possa deixar seu coração ser tocado pelo amor, que possamos aprender a ter respeito, a ter compaixão, a ter fraternidade pelo próximo, que possamos aprender a viver em sociedade. Jesus querido, especialmente vibrando pela Rússia, pela Ucrânia, por essas pessoas que estão passando por essa situação tão difícil de tendo que abandonar seus lares, todos os seus pertences, seus entes queridos, e assim, com seus corações às vezes tão desesperados, vamos vibrando esperança, esses corações, fé, vibrando para que a humanidade se una em auxílio a todos eles, mas em auxílio também a todos os povos que sofrem, que passam por dificuldades. Que o amor, Jesus, possa imperar. Que esses corações tão empedernidos no mal, que se comprazem no mal, no orgulho, na ganância, no poder, possam ter o discernimento, que percebam o quanto eles estão sendo prejudiciais a eles mesmos, Senhor. Vamos vibrando para que haja, Senhor, decisão humanitária para toda essa situação. Que a humanidade possa aprender com toda essa doença, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós precisamos de Deus, o quanto nós precisamos da fé, da esperança, da coragem e da alegria. Vibremos para todos os lares da terra, que haja um entendimento, que haja união, que haja paz. Vibremos por todos que passam por essas provações tão dolorosas, que eles tenham, Senhor, a força para passar por tudo isso, a resignação e o bom ânimo, pois sabemos que está nas suas mãos, Pai, a decisão de tudo, e que nada, nenhum fio do nosso cabelo cai sem o seu conhecimento e consentimento. Que tenhamos, Senhor, lucidez para tomarmos as decisões mais acertadas na nossa vida, e que assim possamos perseverar, Pai, no aprendizado e na prática dos ensinamentos da Tua lei que nos foram trazidos por Jesus. Que possamos, Senhor, refletir nessas lições e sermos
melhores. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos com os nossos corações muito gratos pela oportunidade e por tudo que recebemos nesta noite. Que assim seja.